TV Estadão recebe o professor Gunter Rudzit, coordenador da pós-graduação das faculdades Rio Branco, tá certo, Gunter? Tá certo. Que vai discutir conosco, tentar analisar um pouco as pesadas revelações feitas desde domingo pelo jornal O Estado de São Paulo, dentro da série Arquivos Secretos, do repórter Marcelo Moraes, de Brasília, que faz revelações realmente muito sérias. Por exemplo, antecipa, ou melhor, revela, resgata da memória histórica e recente, da história recente do país, a informação de que, se estamos, por exemplo, extremamente preocupados hoje com o vazamento de informações, com a espionagem eletrônica dos Estados Unidos aqui no Brasil, com a interferência da superpotência em negócios internos nossos, em negócios das nossas empresas, fica claro que isso, por essa documentação, que isso não começou hoje, e mais, que esse tipo de atividade faz parte do dia a dia, do cardápio trivial, variado da diplomacia internacional. Estou certo, Gunter? Está certíssimo. Todo país que se preze, todo país que tem preocupações internacionais, busca levantar dados para tomadas de decisão, para saber o contexto em que se encontra, principalmente no nosso caso o contexto regional. O problema é que até durante a ditadura a grande preocupação do governo era até a preocupação interna. Então, o nosso serviço de inteligência, em vez de ser como das grandes potências, um serviço de inteligência para levantar dados no mundo de outros países, de possíveis ameaças, não, estava voltado para dentro, porque a principal ameaça era a ameaça comunista. E aí, bem, essas reportagens colocam que, devido a essa ênfase na ameaça interna, se esqueceu do contexto regional e, pelo que bem mostrou, de repente o governo brasileiro percebeu que estava em uma tremenda desvantagem militar em relação à Argentina. Professor Gunter, eu acho que seria interessante para o nosso internauta compreender qual é a função, quer dizer, em que medida um adido militar, por exemplo, um militar brasileiro que atua junto a uma representação diplomática e, naturalmente, um militar estrangeiro que atue na sua embaixada aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, em que medida ele é um agente de informações, ou seja, um agente de inteligência? Faz parte do pacote de trabalho dele? Levantar dados faz parte, ou seja, entender como é que é a organização militar, procurar entender até o planejamento, ter esse contato próximo, é o que os diplomatas fazem. Os diplomatas levantam dados constantemente dos outros países onde eles estão atuando. Só que os diplomatas fazem isso no âmbito civil e os adidos militares também fazem isso, levantam esses dados, assim como procuram manter os canais abertos de comunicação, procuram conhecer os oficiais do outro país para, justamente no momento de crise ou tensão, você ter essa comunicação. Então, em parte, sim, mas não é a função principal dele. Pois é, o que é que separa, por exemplo, a coleta de informações que a gente pode considerar válida, embora sigilosa, e a bisbilhotagem, a espionagem? Onde é que está? É um fio de navalha, mas onde é que está esse fio de navalha? Por exemplo, buscar dados secretos, sigilosos, ter que talvez transformar algum funcionário do outro país em um agente seu, portanto, que levante os dados para você e entreguem. Então, aí sim você está passando para o lado já da espionagem. Agora, basta um adido estar num país, ler jornais, acompanhar, discutir, conversar com os militares do outro país ou até com os adidos militares de outros países, ele está levantando dados. Isso não tem problema nenhum, isso faz parte desse processo. Justamente é a busca da infiltração, de cooptar um nacional do outro país para levantar dados para você, aí você já está passando para o que se chamaria a espionagem, aquela área cinza das relações entre os países.